Graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Com grande satisfação é que venho mais uma vez trazer a palavra de Deus para nós, para mim e para você. Palavra essa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu queria trazer um tema que eu acabei escrevendo: as têmporas dos mártires. O que seria as têmporas dos mártires? As têmporas dos mártires, eu quero dizer, o tombamento dos cristãos por conta da sua fé. O primeiro século foi marcado por muita chacina, por muita perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqueles crentes não negaram a sua fé. E aqueles crentes não deram para trás. Aqueles crentes confirmaram: Ave Jesus. Ave Jesus. Somente Jesus é Salvador. Somente Jesus é Salvador. Não César. Não César. E por conta do seu testemunho a Cristo, eles foram perseguidos. Eu queria ler aqui para você a palavra de Deus. Se encontra em Tiago, capítulo 1, versos 12. Palavra abençoada da parte de Deus. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou aos que o amam. Amém. Que Deus aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Esse texto de Tiago é muito parecido com aquele texto do apóstolo Paulo, segunda carta, capítulo 4, onde Paulo está preso e escreve para Timóteo. No capítulo 4, versículos 7 e 9, ele diz no versículo 9, se eu não me engano, 8 e 9, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa da justiça, a qual o reto juiz preparou, não só para mim, mas para todos quantos amam a sua vida. E ele me dará naquele dia, disse Paulo. Mas Paulo sabia que não somente Paulo receberia, mas receberiam todos aqueles que amassem sinceramente ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não é porque nós amamos ao Senhor que nós estamos livres, privados das provações, das perseguições, dos sofrimentos. Não, por conta do pecado, a humanidade padece, a terra geme, está gemendo até o momento em que os filhos de Deus serão redimidos desse cativeiro, dessa geração, transformados e conduzidos ao céu. Até a própria natureza geme, esperando em que os filhos de Deus serão redimidos dos seus corpos, serão transformados. Mas, em meio às tribulações, em meio às provas, podemos contar com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Veja que o apóstolo Tiago diz: bem-aventurado, feliz o homem que suporta. É um grande exemplo, meus irmãos. Em 15 minutos é muito reduzido o tempo para exaurir os assuntos, o assunto sobre o que nós temos tratado aqui. Mas se Deus tem misericórdia de nós e que nos ajude a nos manter nesse tempo, para que todos possam ser abençoados com a palavra de Deus. Então Tiago diz: bem-aventurado, feliz é aquele que suporta a aprovação. Primeira verdade, nós precisamos, com a graça de Deus, suportar a aprovação. Porque os crentes suportaram, os crentes do primeiro século suportaram. A igreja de Cristo no primeiro século suportou. A igreja primitiva suportou perseguições, prisões. Tiago foi morto ao fio da espada. Pedro foi solto. Outros foram cerrados pelos meios. Mas estes homens obtiveram bom testemunho da sua fé. E aqui eu quero trazer um exemplo para introduzir esse assunto. Inácio de Antioquia, bispo lá de Antioquia da Síria. Esse homem foi um dos pais da igreja, que amava muito a Jesus, amava muito a Cristo. E ele, por conta do seu zelo, diz que a sua santidade brilhava. Um homem que a sua santidade brilhava é um homem que incomoda o mundo, incomoda as trevas com o seu bom testemunho a Cristo, o zelo pela igreja cristã. E aí, um tal de um imperador chamado
Trajano de Roma prende este homem, e este homem é preso. Mas esse homem dá um bom testemunho diante do patíbulo da sua morte, de seu martírio, né? As têmporas dos mártires. E ele disse: eu vos protesto, ou eu vos suplico que não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Ele está dizendo para a igreja de Roma isso. Permite-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e quero ser moído pelos leões, a fim de ser apresentado como pão puro a Cristo. Escutai as feras, para que se convertam em meu sepulcro e não deixem resto do meu corpo. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo. Que maravilha de testemunho! Por isso que a santidade de Inácio ardia, alumiava, incomodava as trevas. E é assim, meu irmão, a nossa santidade, a nossa pureza, o nosso testemunho a Cristo, mesmo em meio à prova, deve brilhar, deve arder, incomodar as trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que suportam a provação. Suporta a provação, porque receberão a coroa da vida. Foi o que Paulo disse: nós temos a coroa da vida. Paulo diz: que poderá me separar do amor de Deus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? O que poderá me separar do amor de Deus? Será profundidade? Será altura? Que poderá me separar do amor de Deus? Porque nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando algum tipo de aflição, glorifique a Deus com bom testemunho. Procure glorificar a Ele com bom testemunho, firme. Brilhe para Cristo, incomode as trevas com bom testemunho, porque a coroa da vida, a coroa da justiça está preparada para todos aqueles que amam ao Senhor. Não é porque nós amamos ao Senhor, porque nós ficaremos privados das provações, privados dos sofrimentos, privados das angústias. Não, nós não estamos numa redoma de vidro blindada. Não, Jesus diz: eis que envio vós como ovelhas para o meio de lobos. Às vezes é assim, nós temos passado dificuldade, mas Cristo está conosco e nós levamos a marca do Salvador. Não só a marca da sua salvação, da sua redenção, mas a marca do seu sofrimento. Paulo diz que completava, se restava ainda algum tipo de sofrimento de Cristo, ele completava na própria vida por amor à igreja. Então não desanime, fique firme, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou aos que o amam. Olha aqui. Se com Cristo padecemos, com Ele reinaremos. Ou melhor, não só reinaremos, como já reinamos. Como já somos glorificados em Cristo. Veja o testemunho desse Inácio. Disse que queria ser jogado às feras, para ser como o trigo de Deus, para oferecer a Deus o verdadeiro pão puro espiritual. Os homens se incomodam, o inimigo se incomoda. A palavra de Deus fala, lá em Apocalipse, que Satanás desceu do céu com fúria para a terra, porque ele sabe que seu tempo está próximo. Então, ficamos firmes. Ele está querendo ganhar o quanto que ele puder ganhar, mas a nossa vida, não, de maneira alguma a nossa vida será ganha, porque a nossa vida, a minha vida, a sua vida está guardada pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Não desanime. Tiago chega a dizer: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então veja, se nós temos provado, a nossa fé tem sido provado, ela vai gerar perseverança. E ele fala dizendo: ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais
perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, a palavra de Deus fala: bem-aventurados sois vocês. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então alegremos-nos, irmãos, quanto mais provado, tanto mais de amor da graça de Deus. Quanto mais provados, quanto mais injuriado, tanto mais da glória de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória incomparável. Querido, procure pensar nas promessas de Deus. Procure pensar que Cristo padeceu por nós e também devemos padecer pelo seu nome. Busque a Deus em oração. Oremos a Ele, peçamos graça a Ele, porque essa é a promessa maravilhosa da palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versos 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, nós já temos o resultado do nosso bom combate, o fim do nosso bom combate, a aprovação por Deus, a aprovação que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós seremos aprovados e depois de aprovado receberemos a inacessível coroa da vida, a coroa de glória, a coroa de justiça. Existe uma coroa para a sua cabeça, existe uma coroa para a nossa cabeça, e Tiago diz: a coroa da vida, a qual o Senhor preparou aos que o amam. Então, se nós amamos o Senhor, é porque Ele nos amou primeiro, se entregando por nós, nos substituindo na cruz do Calvário. Então Jesus sofreu por nós. Então o Senhor diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou estejais vós também. Que maravilha! Estaremos com Cristo no mesmo lugar que Jesus está. Nós estaremos, eu estarei, você estará, se de fato amamos ao Senhor, amamos na provação. Se tenhamos aprovado, fiquemos firmes em Cristo. Receberemos a coroa da glória. É a promessa da palavra de Deus. Por isso que bem-aventurado é o homem que suporta a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, você já está aprovado. Não por si. Eu estou aprovado não por mim mesmo, mas aprovado por conta do que Cristo fez. Por intermédio de Jesus, por intermédio de Cristo, nós estamos aprovados. E por conta dele, nós chegaremos ao fim. Chegaremos com toda certeza, por conta de Cristo, por conta do Espírito Santo, chegaremos na morada dos santos, né? Na morada eterna. Então receberemos a coroa, e essa coroa será depositada aos pés do Salvador, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Oh, meu irmão, fique firme, não desanime, ore a Deus, porque Deus corta as cordas dos ímpios. Então nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você fique firme, e que você leia a palavra de Deus, e que você ore segundo as promessas, né? E faça como Inácio de Antioquia, que ardia em testemunho para Deus, mesmo sabendo que ia ser lançada aos dentes das feras. Ainda que nós, eu e você, venhamos ser lançados diariamente aos dentes das provações, aos dentes das feras da dificuldade, brilhemos para Cristo, glorifiquemos, honremos a Ele, incomodemos o mundo com um bom testemunho, não com um mau testemunho, mas com bom testemunho, porque seremos aprovados e receberemos a coroa da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.